muito calor. Eu sei fazer chover. Para que chova de verdade, eu preciso que todos vocês, todos sem exceção, aponte o dedo indicador assim para frente. Façam isso, todo mundo, faça. Vai começar a ouvir uns relâmpagos, escutem. Apontando o outro dedo indicador para frente, os dois dedos assim. Vai rolar umas trovoadas. Batendo um dedo no outro. Escute o som das gotinhas da chuva, escute. Dois dedos no outro. Começou a chover mais forte. 3 dedos. São Paulo, terra da garoa, olha o som da garoa. 4 dedos. 5 dedos agora. Foi uma maneira que eu arrumei de ser aplaudido por vocês sem fazer nada. Pra você, Vera Blue, nada é mais perigoso do que descansar. O movimento pede ir adiante, e se você quiser, eu fico do tamanho do mundo. Depois de uma estrela cadente, tudo volta a ser igual, mas o futuro vai virar ali na frente. Não pode ser diferente. Eu sou ator, sou músico, sou artista circense, trabalho em direção em alguns curtas-metragens também meus, um pouco nas artes plásticas e vai brincando com tudo que vai aparecendo pelo caminho. Eu acho que o artista ele não pode se guiar apenas pela interpretação, ele tem que ter talentos para outras tantas habilidades, né? Então nós vamos colecionando habilidades no caminho. Nada é mais perigoso do que descansar. O movimento pede ir adiante. Sou nascido em Timóteo, é um lugarzinho bem bacana, nem escolhi nascer lá, eu fui presenteado, assim. É um lugarzinho pequeno, embora é uma região industrial, mas é um lugar que é um epicentro cultural lá em Minas Gerais, assim. Comecei aos 13 anos de idade, iniciei com teatro e nunca mais parei. Eu cheguei ao absurdo de construir meu próprio teatro. Eu tenho um teatro para 500 pessoas sentadas, que está lá em Trancoso, em Porto Seguro, e que funciona trocando experiência artística, mística, alternativa, comunitária. Eu hospedo artistas dos 4 cantos do mundo, só hospedo artistas. E todo sábado tem espetáculo de 8 às 5 da manhã, sem intervalo. É incrível, assim. Não cobramos entrada, é um espaço privilegiado para troca de experiências mesmo. Durante a semana acontecem oficinas, o músico da China se integra com o malabarista da Argentina, e no sábado acabam os dois se apresentando juntos. É sensacional. E aqui em São Paulo eu administrei por 9 anos uma escola de cinema. Eu convidava Beto Brant, Tata Amaral, Laís Bodansky. Esses eram os professores. Eles são pessoas muito ocupadas, mas eram oficinas de uma semana, 15 dias. O custo operacional é muito grande e o dinheiro ficava mesmo com os diretores, merecidamente. E foi a partir daí que eu comecei a entrar no cinema. Foi meio uma solução estratégica. Vou criar uma escola de cinema, trazer os diretores para perto e vou conhecê-los. E hoje são 33 longas-metragens, 2 na Europa e 31 aqui no Brasil. Cara, eu já sou fã do Lamp há muitos anos e eu ia nos ensaios dele e tal. Ele toca harmônica e eu ia lá e ficava olhando ele e falei, poxa, o cara toca gaita, que massa e tal, música autoral e tudo, né? Então eu fiquei muito fã dele e daí ele sumiu, foi fazer a arte dele pelo mundo e de repente ele apareceu e ele me procurou para fazer um artesanato que ele já faz há bastante tempo, um gaidófono, e precisava dos bambus.
Poxa, o síndio sabe onde é que tem. Ele foi lá em casa e tal. Aí subimos a serra, as montanhas, para buscar esse bambu. Chegamos lá e tal, pegamos, pá, beleza. Aí a cachoeira, pô, vamos na cachoeira um pouco ali antes de descer. E passamos na cachoeira. Aí eu, com minha mania de estar sempre tocando harmônico, poxa, ouvi o som da cachoeira e comecei a tocar. Aí ele chegou próximo assim e tal. Eu, poxa, cara, eu tenho um espetáculo aí e tal, eu queria te colocar. O que você acha de colocar a gaita? Aí começou esse entrosamento e tal, a gente começou a ensaiar. Aí toquei com a banda dele e daí a pouco ele me chamou para esse espetáculo, a Resmungo. Uma coisa intuitiva. Eu sempre sou músico intuitivo. Nunca estudei teatro. Eu fui fazendo. Meu primeiro personagem era um personagem que saía na cidade com uma chaminé na cabeça de 1,5 m. Dentro da chaminé tinha uma latinha com estopa e óleo queimado. Botava fogo, apagava e ela saía fumegando. E eu saía vestido a caráter de operário, com uma marmita debaixo do braço, já que eu nasci num lugar que é um distrito polo-industrial de Minas Gerais, onde estão as maiores empresas do país, uma das maiores empresas estão lá. Então a gente fazia uma crítica à poluição que essas empresas produziam na região. Então falei, eu vou fazer uma denúncia, eu vou fazer alguma coisa. E saí para a rua, experimentando o teatro nas ruas, e nunca mais paramos. Há 40 mil anos, o homem criava os primeiros instrumentos musicais para imitar os sons da natureza. Quer dizer então que a arte de tocar e também atuar surgiu nos espaços abertos. Também as arenas gregas eram ao ar livre, até chegarmos hoje às salas de concertos e de teatro perfumadas, com suas poltronas aveludadas. Ainda assim, eu acredito que milhares e milhares, milhões de pessoas nunca assistiram a um concerto, nunca assistiram a um espetáculo de teatro. Então eu levo os meus espetáculos e minha música para as ruas porque eu prefiro manter a minha arte simples e não transformá-la em um negócio. Nas ruas encontramos um número maior de pessoas, além de um público diversificado. E as ruas, elas clamam pela desordem de nossas vozes, de nossas cores. E oferecemos então a esse público nas ruas performances únicas. Cada palavra, cada música tocada tem uma relação com aquele ambiente. Hoje, para você tocar em um teatro, você precisa alugar esse teatro. E mais, olha, ruas e praças no Brasil são um dos lugares mais pulsantes no mundo. Eu já toquei na Europa, vivi 3 anos na Europa e é diferente. Na Europa, por exemplo, as pessoas passam, jogam uma moeda no chapéu e seguem caminhando. Até porque é lugares muito frios, ninguém fica muito tempo parado no mesmo lugar, né? Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de contribuir no chapéu, né? No entanto, as pessoas aqui param e te escutam. Porque você consegue se expressar mais espontaneamente, né? Com o envolvimento das pessoas ao lado e tudo, você se sente bem à vontade. E com isso você consegue tirar mais de você para o público e trazer do público para você também. Então isso é enriquecedor. Enriquece a gente interiormente e a gente também enriquece o povo. Olha, tem um diretor de teatro de rua que chama Amir Haddad. Ele falou que quando ele desceu do palco e foi para as ruas, ele queria resolver a questão da verticalidade, da horizontalidade. Ou seja, ele não queria mais ficar daquele tamanho. Ele queria dar uma medida mais humana ao ator, ao músico, coisa que no palco não é possível. E nas ruas existe uma relação de igualdade entre todos os que participam, sejam os atores, os músicos, a plateia, o mendigo, o cachorro. Eu assisto a plateia, assisto o outro que gritou, ai, assisto o cara que buzinou, eles me assistem e é um grande encontro e para mim ali acontece uma única grande performance entre músicos, plateia, os transeuntes, os carros que passam.
imagens, memória com vírus, quarta-feira aquela mudança dos tons, caixa de e-mail vazia, mas eu tenho uma coleção de sons, eu tenho uma coleção de sons. Toquei muito nas ruas, em praças, em Viena, na Espanha. Também desenvolvi oficinas de teatro e de musicalização. Eu sou construtor de instrumentos musicais também, eu sou meio luthier. Aprendi a fazer instrumentos da Índia, de Marrocos, instrumentos pré-colombianos que os incas, os maias utilizavam nas cerimônias, nos rituais, nos sacrifícios. Eu vejo, a Europa é um lugar, a maioria dos países são países muito antigos, muito velhos, e eles não precisam mais de investimentos na educação, na saúde, na urbanização, no saneamento, eles já estão prontos, né? Então eles querem complemento. E aí a gente chegava com esse complemento, que é o teatro, a música. Ficava na Praça Carlos Platz, eu ganhava dinheiro para poder tomar meu café durante 10, 15 dias. Nós não temos o hábito aqui de colaborar no chapéu. Aqui, olha, as pessoas estão muito distantes das filas do cinema, do teatro, devido ao transporte difícil, ao salário gasto na sobrevivência, à moradia distante. O que o artista quer? Esse prestígio ou dinheiro? Bom, as duas coisas seria a glória, né? Mas ainda assim eu prefiro essa espontaneidade, essa coisa natural de encontrar na rua, mesmo não podendo viver disso. Eu tenho um outro trabalho com o teatro, que eu utilizo do teatro como uma ferramenta didática para falar de segurança, de qualidade, de meio ambiente. E eu tenho clientes que compram essa ideia e eu vivo muito disso. E esse dinheiro que eu ganho eu invisto no meu espetáculo, na minha música. Na minha cidade natal, em Timóteo, eu saí e fui para a Bahia. Opa, vamos lá conhecer a música na Bahia, o movimento de rua na Bahia. E lá na Bahia me veio um estalo assim, opa, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, não só ficar experimentando. Aí surgiu a ideia de utilizar o teatro para falar de segurança no trabalho, porque estava havendo muitos acidentes em empresas e as próprias empresas procuravam novas formas de treinar esses seus colaboradores para diminuir o índice de acidentes, para melhorar a qualidade, o clima organizacional dentro da empresa. Fiz um espetáculo sobre segurança, aquilo foi muito bem aceito por uma empresa, outra empresa vizinha chamou, a terceira, a quarta, a quinta e nunca mais parou. E descobri então que era possível ganhar dinheiro dentro da indústria. Já passei hoje, em 27 anos, já passei por mais de, sem exagerar, mais de 500 empresas. Toco gaita desde os 13 anos. E assim, é um instrumento que eu sou super apaixonado, entendeu? E assim, não largo pra nada. Dentro do carro tem uma, na estante, do lado da cama e por aí vai, né? É um instrumento que você pode expressar, assim, sem conhecimento musical, você se expressa através dele, né? Você pode tirar notas ali que, assim, involuntariamente, você sopra, aspira e você já consegue tirar um som bacana pelos acordes que já vem pronto nela. Então no começo eu tocava assim de intuição, fazia uma nota aqui, outra ali e tal, mas aí quando eu comecei a ouvir os grandes gaitistas, né, os grandes bluesmen, eu falei, poxa, nossa, estou fazendo totalmente errado. E daí comecei a estudar os caras e tudo, ouvir mais e pegando aula com um, e hoje a gente está aí, buscando sempre a melhoria, né, buscando sempre melhorar. Vai na frente que um dia eu chego na lua de Buda. Vou perto do Hubble, eu sonho longe. O planeta é azul, mas o chão é vermelho e marrom. Lampo foi um apelido que eu ganhei aos 13 anos de idade. Eu sou capoeira desde os 13 anos. E na capoeira, obrigatoriamente, todo mundo recebe um apelido no momento em que é batizado. E eu já tinha cabelo comprido, vivia cheio dos anéis, gosto muito.
e usava um óculos, e a minha madrinha, ela falou, é Lampião. Depois de um tempo eu tirei o ão, o Lamp me identifiquei mais e eu utilizo ele como nome artístico. A capoeira, ela abre um terceiro olho aqui, né? A pessoa vira uma outra pessoa, desperta na pessoa outros sentimentos, né? A pessoa fica mais viva, acredito. Sem dizer que é música, dança, teatro, luta, instrumentos, cantoria, história, a capoeira é tudo, é muito completa. Vai na frente que um dia eu chego na lua de Buda. Perto do Hubble, eu sonho longe o planeta. Eu concordo um pouco que se você não tem foco, não vai ser tudo muito bem feito como deveria. Eu, por exemplo, eu sou músico de inúmeros instrumentos, sanfona, flauta, percussão, gaita, violão, viola, construo instrumentos, gaitas, mas eu não sou virtuoso em nenhum deles. Eu não posso dizer que eu sou um exímio violonista. Eu sou mais ator do que músico, e para o ator é importante, como eu falava agora há pouco, que ele navegue por todas as possibilidades, ele tem que ter mesmo talentos para... Pobre do ator que acredita que tudo se baseia na interpretação. Então um bom ator, ele dança, canta, toca, sapateia, ele tem uma explosão dentro dele, né? Todo mundo tem uma série de virtudes e maldades dentro de si. E o ator é aquele que aprende a botar para fora tudo isso. Platão, há milhares de anos atrás, ele falava da música como um elemento fundamental da educação. Ele sonhava com uma cidade ideal, mas dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Porque você deve conhecer o Estado pela música que o governante dá ao povo daquele lugar. Música é padrão vibratório puro, né? E uma pessoa que está acostumada a ouvir música com vibrações muito grosseiras, agressivas, em algum momento, diante de alguma dificuldade da vida, a consciência dela vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Evolução nada mais é que depuração do gosto. Então precisamos fazer cada vez mais vibrar coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Enquanto não toca o telefone, eu durmo tarde, a cidade é um barulho só. Peças de um jogo de dominó. Eu penso que o governo hoje ele interfere de uma forma até meio paternalista, né? Quando as pessoas ficam muito dependentes de editais, de leis de incentivo, você fica muito refém disso, né? E você fica muito sob a batuta do governo. Aliás, também, na verdade, esses incentivos todos governamentais aí conseguem transitar muito bem lá e quem não precisa também. Você pode falar de grandes grupos aí famosos que estão toda hora aprovando os seus projetos e conseguindo a verba. Um músico, um artista anônimo como eu e o Cinti, por exemplo, dificilmente vamos conseguir o apoio de uma grande empresa em nosso espetáculo. Eu acho que o governo, fora isso, que é pouquinho o que ele faz, ele não faz mais nada. E eu posso dizer também, até de forma categórica, incisiva, que a música de qualidade no Brasil está morrendo. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou para as ruas, fico nutrindo meu povo, vou chamar assim, meu povo, de música boa, de música de qualidade. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho de qualidade. Você circula hoje as ruas de São Paulo, ruas e praças em São Paulo, no Brasil inteiro, você vai encontrar um trabalho primoroso, de qualidade, e feito na raça, sem apoio, sem incentivo. Eu acho que isso é o artista de rua. A partir da hora também que ele se envolver com os editais, com os incentivos e começar a produzir o seu trabalho com muito dinheiro, aí deixa de ser uma coisa espontânea, natural, como é a música e os artistas de rua que a gente vê hoje. Somos busker. Eu sou palhaço desde adolescente, sou circense e no circo um pouco de malabares e um pouco de palhaço. Existe o palhaço, existe o clown, existe o bufão. O bufão, eu senti a necessidade de fazer um trabalho com o bufão, que é um personagem que veio do grotesco. Ele faz você enxergar a poesia, o que antes você achava asqueroso. Ele tem esse poder, o bufão, de fazer você enxergar o belo no que antes era feio. Mas hoje,
o palhaço também está morrendo, está em extinção, o palhaço está em extinção. Você vê muita gente de nariz vermelho pintado aí, palhaço televisivo, palhaço, mas o palhaço mesmo, aquele palhaço tradicional, você vai encontrá-lo hoje nesses circos de lona furada, esses circos pequenininhos. A arte para mim é esse palhaço que está ali, ele é palhaço, ele é o malabares, ele é o cara que sobe depois ali na moto para ir para o Globo da Morte, ele se desdobra, ele entende o que é tirar um riso das pessoas. Então, para mim não desafiar e querer ser um palhaço como os grandes palhaços, eu sempre fui um palhaço meio boca, eu vou fazer um bufão, porque de crítica social eu entendo, nós estamos vivendo aí uma dificuldade de se produzir tudo, música, né? Viver de arte é difícil, nós estamos vivendo uma política terrível, uma política malfadada nesse país. Então é o momento de entrar o bufão, que o bufão é aquele que faz uma crítica às deformações sociais. Você não ri do bufão, você acaba tendo ódio dele, porque ele vai tirar o que tem de pior em você e vai mostrar para você o quanto você é ridículo. Mas o espetáculo, ele traz para dentro os artistas, músicos dos lugares onde ele está. Eu estou lá na Serra do Caparaó, eu convido artistas da música para fazer parte. Alguns eu conheci na hora, outros já conhecia, chamo para fazer parte. Então ele vai agregando valores do local onde está o espetáculo. Eu chego, por exemplo, em Dores do Rio Preto. Eu estou indo depois daqui, vamos para Dores do Rio Preto. Ah, quem são os músicos aqui? Quem faz teatro? Existe um grupo de teatro aqui? Você já começa a conhecer o grupo, você toca violino? Camarada, o meu espetáculo cairia bem um violino, você não quer fazer uma participação conosco lá? E é questão de 1 a 2 horas de um ensaio, ele já está pronto para se apresentar conosco. Correr, ainda hei de chegar. Você tem que acreditar em alguma coisa para fazer parecer real. Normalmente a gente acaba se hospedando, somos convidados sempre. Se não é na casa de alguém, é em algum centro cultural, é no próprio teatro, o grupo de teatro ali tem uma sede, ele se hospeda ali. Por intuição, né? Vamos para a Bahia e tal, a gente chega, procura conhecer algum artista da região, se pode intervir no espetáculo com a gente e tal, para a gente poder também convidá-los para o espetáculo, né? Para poder assistir o espetáculo. Por exemplo, já fui tocar numa cidade que se chama Marliéria, e a cidade estava muito cheia, não tinha hotel e era tanta gente que eu não conseguia identificar quem era o pessoal do local. E precisando de achar um lugar para dormir, e eu encontrei a capela do velório. E fui dormir dentro da capela do velório, em cima da mesa onde coloca o seu caixão. Era o lugar onde eu achei para dormir. Ela aparece sempre de surpresa em minha frente. A gente inventa ser mais um acaso. Ela adora Chinese Children, sempre escuta e depois diz que vai me ver na noite. Muitas vezes você tem que conseguir licença para você usar algum espaço. Aqui em São Paulo, por exemplo, o cerco está se fechando cada vez mais. Eu falo que a gente sai do teatro e vai para a rua para fugir da burocracia, mas a rua também está começando a trazer uma série de burocracias, de trâmites burocráticos. Outra dificuldade, nós utilizamos, por exemplo, instrumentos elétricos. Tem sempre que buscar um ponto de luz, de energia em algum lugar, e nem sempre todo mundo cede. Mas lembro de algo engraçado, de um mendigo ter interferido na cena. Ele entrou falando, e aí comecei a perguntar, a entrevistá-lo. Foi um momento em que você põe uma aspas, né? Você está com o espetáculo, o mendigo interferiu, você abre aspas, depois quando termina a participação, ele fecha aspas, o espetáculo segue. Com razão ou sem, eu nem ligo, ela fica bem. Com razão. Eu sou eletricista, né? E devido a essa crise governamental, as portas têm fechado para muita gente, inclusive para mim. E o Lamp chegou com essa oportunidade, a gente trabalhar na rua e tal. Eu falei, poxa, ele falou, pô, não tem renda, cara. Mas assim, eu como músico, o que eu sempre quis era aplauso. Tantas cidades, tantas pessoas, tantas ruas, tantas novidades. E tudo que a gente quer é o aplauso. Nunca vendi CD, por incrível que pareça, esse último CD eu fiz 5.000 cópias. Eu tenho só umas 10 cópias hoje na mão, tudo foi distribuído gratuitamente. Então eu vou
fazendo teatro em empresas e o dinheiro que eu recebo com esse teatro na empresa, eu faço teatro nas ruas, gravo CDs e não vendo. Não gosto de vender. Artista de rua é aquele que tira do próprio sustento para alimentar a sua arte. Assim a gente vem fazendo com esses CDs que gravamos. O último CD eu tive que apelar para contribuições de amigos. Eu não sei nem como partir para um sexto disco, pela falta de recursos, pela dificuldade, pela crise atual. Mas estamos aí, 5 trabalhos bacanas. O primeiro chama Good is a Hot Dog, que não late, never morde. Ou seja, bom é o cachorro quente que não late e nunca morde. Good is a hot dog que não late, never morde. Good is a hot dog que não late, never morde. Porque a Praça Roosevelt é o epicentro cultural da cidade de São Paulo, eu acho. São Paulo é uma cidade que tem vários centros, né? Para mim, aqui é o epicentro, é onde tudo acontece. Por ser tão importante o trabalho que fizeram os primeiros que chegaram aqui com arte e cultura, por exemplo, podemos reverenciar o trabalho do Grupo Sátiros. O Grupo Sátiros chegou numa época que era até perigoso frequentar aqui. Aqui era cheio de ladrões, de bandidos, usuários de drogas, e o Sátiros arrumou um jeito de trazer essas pessoas para dentro do teatro. E começou a fazer espetáculos falando da vida dos mendigos, dos travestis, usando os próprios como atores. Eu acho que o Sátiros ele é responsável por alimentar essa praça junto com os grupos que chegaram depois. Eu sempre digo, posso estar errado, mas eu acho que o público aqui é um público, podemos dizer que é mais exigente. E se a resposta das pessoas aqui em São Paulo é legal, eu acho que é sucesso em qualquer outro lugar que você fizer. É um espetáculo que ninguém pode montar, só eu. Porque se eu for montar a produção com a ajuda de quem não conhece, é cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. E é muito detalhes mesmo, desde o regador, a gaita, as tochas, o isqueiro. Faltou o isqueiro na hora, danou-se. Como é que você acende a tocha? Então tá tudo no lugar certinho, é só eu que preparo, que monto o espetáculo. Tudo pode virar arte, só depende da interferência do artista. Eu tenho aqui em minhas mãos um instrumento que chamamos de gaidófono. Muito simples de fazer. Aqui tem uma cabaça, um bambu e também feito de bambu, uma palheta aqui atrás. A palheta vibra no momento que você sopra e produz esse som belíssimo, né? Eu acredito que essa conexão ela começa lá atrás. Eu já começo a pensar o espetáculo pensando como seria a reação da plateia face a esse galão de gasolina com uma tocha. Será que eles vão correr? Será que eles vão ficar com medo? Então aí a gente vem pra cena testar isso, né? É impossível a pessoa sentar ali e não sair. Que seja com uma fagulha, uma centelha ali promovendo alguma certa mudança, transformação. Tem gente que vem com problemas e senta ali, mas na hora que começa a ver alguma cena e começa a rir, eu acho que ela vai esvaziando um pouquinho a cabeça. Isso já é um pouco de transformação, né? Eu sou palhaço e poeta, sou muito perigoso pra você. Se veio me ver, foi porque quis. Então feche os olhos, meu bem. Tudo bem, eu não atiro facas, mas também não ando em corda bamba. Ai caramba, acho que me envolvi de vez. Também você não teve medo, e no início era só uma criança. Mas aí foram crescendo as franjas e outros palhaços desfilaram na arena. Levaram até minha máquina.